Bom, neste vídeo vamos falar sobre o SSD, que é a Single Shot Multibox Detector. Para começar, vamos falar sobre a RCNN, que é de onde o SSD é baseado. Bom, há alguns anos, pesquisadores desenvolveram as RCNN para lidar com as tarefas de detecção, localização e classificação de objeto e, em geral, a RCNN é um tipo especial de CNN que é capaz de localizar e detectar objetos em imagens. A saída é geralmente um conjunto de caixas delimitadoras que combinam de perto com cada um dos objetos detectados, bem como uma saída de classe para cada objeto detectado. Bom, temos alguns tipos de RCNN, como por exemplo a RCNN, a FastCNN e a FasterCNN. Cada artigo propõe melhoria no trabalho seminal feito na CNN para desenvolver uma rede mais rápida, O objetivo da CNN e as suas variações sempre foi alcançar a detecção de objeto em tempo real. Entretanto, alguns problemas foram identificados. E um deles foi treinar os dados é desordenado e muito longo. O treinamento acontece em várias fases. Por exemplo, proposta de região de treinamento versus classificador. A rede é muito lenta na hora da inferência, ou seja, quando se lida com dados de não treinamento. Para entender melhor o SSD, vamos começar explicando de onde vem o nome desta arquitetura. Bom, o SSD foi lançado final de novembro de 2016 e atingiu recordes em termos de desempenho e precisão para as tarefas de detectar objeto, marcando mais de 74% no MAP, ou seja, média de precisão média, a 50 quadros por segundo em um conjunto de dados padrão, como o Pastral VOC Coco. Agora vamos falar das arquiteturas. Bom, a primeira delas, a Single Shot, significa que as tarefas de localização e classificação de objetos são feitos em um único passe para a frente da rede, por isso single, de único. A Multibox é uma técnica para regressão da caixa delimitadora. E o Detector, a rede é um detector de objetos que também classifica os objetos detectados. Bem, essa aqui, primeira, é a arquitetura usada na parte de multibox. Como podemos ver, ela tem as camadas separadas. A arquitetura do SSD, ela se baseia na venerável arquitetura VGG16, mas ela descarta as camadas totalmente conectadas. Bom, a VGG16 foi usada como rede base devido ao seu forte desempenho em tarefas de classificação de imagens de alta qualidade. Bom, um conjunto de camadas covulacionais auxiliares foram adicionadas, permitindo assim extrair recursos em múltiplas escalas. E aqui podemos ver o resultado que a gente chegou na arquitetura, que cada vez menor com melhoria das camadas. Bom, Multibox é uma técnica de regressão de caixas delimitadoras, na qual o SSD é inspirado. É um método para propostas rápidas de coordenação de caixas de limitação de classes agnósticas. Bom, no trabalho feito no Multibox é utilizada uma rede covulacional no estilo Inception. De acordo com essa imagem aqui, nós podemos ver que as covulações 1x1 ajudam na redução da dimensionalidade, uma vez que o número de dimensões vai diminuir, mas a largura e a altura permanecerão sempre as mesmas. Bom, a função de perda do Multibox também combinou dois componentes críticos que entraram para o SSD, sendo eles a perda de confiança e a perda de localização. E agora vamos falar deles. A perda de confiança mede o quão confiante a rede está da objetividade da caixa delimitadora computada.
Bom, a entropia transversal categórica é usada para calcular essa perda. Já na perda de localização, mede o quão longe as caixas delimitadoras da rede estão da verdade fundamental do conjunto de treinamento. Bom, eu não vou me aprofundar muito na matemática, né? Mas essa é a expressão de perda que mede o quão longe a nossa previsão, entre aspas, pousou. E ela é calculada através do multibox loss, né? Que é a perda da multibox, que é igual à perda da confiança mais alfa, perda da localização. Esse termo alfa nos ajuda a equilibrar a contribuição da perda de localização. No objetivo de aprendizado profundo é encontrar os valores dos parâmetros que mais utilizam os padrões de perda, aproximando assim da nossa previsão da verdade fundamental. Agora eu vou falar o que é caixa convolucional e o que está por trás dela. Então, para a tarefa de detecção de objetos, é extraído da imagem um conjunto de camadas que são chamadas de camadas de previsão de caixa convolucional. Essas camadas produzem vários mapas de recursos de tamanho 19 por 19, 10 por 10, 5 por 5, 3 por 3 e 1 por 1, em ordem sucessiva, e uma última camada de tamanho 38 por 38 pixels. Todas as 6 camadas auxiliares extraem recursos da imagem em várias escalas e diminuem progressivamente o tamanho da varredura de entrada para cada camada subsequente. A execução da convolução em várias escalas permite detectar objetos de vários tamanhos, como por exemplo, mapas de características de tamanho 19 por 19 apresentam melhor desempenho na detecção de objetos pequenos, enquanto 3 por 3 apresentam melhor desempenho para objetos maiores. Cada uma das camadas de previsões de caixa está conectado a duas cabeças, um regressor para prever caixas delimitadoras e um classificador sigmoide para classificar cada uma das caixas detectadas. Então vamos analisar primeiro essa imagem de entrada que está mostrando 3 classes de objetos. A primeira classe é pessoa, aí temos outra classe carro e outra classe vaso. Então nessa outra imagem podemos ver a estrutura SSD com camadas convolucional box predictor, que mostra a arquitetura SSD, que consiste em um extrator, né, na qual a gente está extraindo recursos da imagem, de recursos de base e camadas preditivas e auxiliares. E podemos ver que cada camada prevê algumas caixas delimitadoras para a pessoa da classe. Eventualmente, as previsões de todas as camadas são acumuladas na camada de pós-processamento, que fornece a previsão final para a pessoa com saída. O mesmo procedimento segue para cada uma das classes presentes na imagem de entrada. Agora eu vou falar o que chamamos de priors ou âncoras, que eles são responsáveis por uma das tarefas mais importantes que podem afetar significativamente o desempenho geral do modelo. Priores ou âncoras são uma coleção de caixas pré-definidas sobrepostas na varredura de entrada, bem como os mapas de recursos do preditor em diferentes localizações espaciais, escalas e proporções que atuam como ponto de referência para o modelo prever as caixas de verdade. As caixas de verdade da imagem são as caixas que são anotadas por humanos ao rotular o conjunto de dados. As caixas falsas são realmente importantes porque fornecem um forte ponto de partida para o algoritmo de regressão de caixa delimitadora, prever as caixas de verdade, em oposição às previsões iniciais com coordenadas completamente aleatórias. Então agora a gente tem um exemplo aqui, as 6 proporções de aspectos para cada célula da grade em cada um dos 6 mapas de recursos. Conforme mostrado na figura, cada célula da grade de um mapa de características 5 por 5 tem 6 priors ou 6 âncoras, que combinam principalmente com a classe ou objetos que queremos detectar. Por exemplo,
âncoras vermelhas são mais propensas a capturar o carro, enquanto as âncoras azuis estão para detectar pessoas e vasos de tamanhos menores e maiores. Além disso, os mapas de recursos representam os recursos dominantes da imagem em diferentes escalas. Portanto, a geração de âncoras em mapas de recursos de escala múltipla aumenta a probabilidade de qualquer objeto de qualquer tamanho ser eventualmente detectado, localizando e classificando adequadamente. Agora vamos falar sobre o pós-processamento, supressão não máxima. Então, no estágio de previsão e no estágio de treinamento, quanto na inferência, cada prior terá um conjunto de caixas delimitadoras e rótulos. Como resultado, haverá várias previsões para o mesmo objeto. Então, o algoritmo de supressão não máxima é usado para filtrar previsões duplicadas e redundantes e manter as precisões principais, que são as mais precisas. Ele classifica as previsões por sua pontuação de confiança para cada classe. Em seguida, ele seleciona as previsões do topo e remove todas as outras previsões que têm IAL maior que 0,5 com a escolhida. Então, dessa forma, acaba por ter um máximo de 100 melhores previsões por classe. Então, isso garante que apenas as previsões mais prováveis sejam mantidas pelo modelo, enquanto as piores, elas são descartadas. Conforme podemos ver no exemplo, né? Ficou só o retângulo mais provável, né? Que é esse retângulo vermelho que detecta a pessoa. No final, ficou só um, que é a mais precisa mesmo. Então, esse foi o vídeo. Aqui temos nossas referências, os sites que a gente usou para fazer esse vídeo como base, para conseguir entender melhor o conteúdo e desenvolver um vídeo de qualidade. Então foi isso, espero que tenham conseguido compreender e até a próxima.